Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas no nosso canal Na Consciência da Unidade, no nosso canal, nosso, de vocês, de todos que chegarem aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Paulo Lanuzzi Pilares. Lanuzzi, né? Iannuzzi, desculpe. Paulo Iannuzzi, do Pilares de Hermes, certo? Uma pessoa muito especial, com vasto conhecimento, e que nós temos a honra, o prazer de trazê-lo ele até aqui, para que possa nos trazer mais esclarecimentos profundos sobre vários assuntos. E hoje nós vamos falar, ele vai nos presentear aqui com o tema Frequências Energéticas de Natal e Ano Novo. Então, fiquem todos à vontade, vocês podem fazer perguntas, não estarão interrompendo, pelo contrário, né? Vai nos provocar, vai provocar o Paulo aqui também, e quanto mais esclarecimento nós tivermos para passar, né, Paulo, mais bacana fica a nossa live. Então, Paulo Iannuzzi, por gentileza, sinta-se em casa, você já é de casa. Eu gostaria, então, que as pessoas que não te conhecem ainda, aqui sempre tem teus alunos, teus queridos alunos, alunas que te seguem, né? Que te apresente, por favor, para os nossos seguidores aqui e as pessoas novas que estão chegando, por favor. Pois não. Em primeiro lugar, agradeço a você, Augusto, e a Márcia, mais um gentil convite. É um prazer, uma honra, uma grande satisfação participar aqui, colaborar com vocês no canal Na Consciência da Unidade. Vocês me deixam bastante à vontade e isso é excelente, é muito bom. Eu me sinto realmente bastante à vontade e com alegria e satisfação em participar aqui com vocês e aos seus seguidores também, ao público de uma forma geral, principalmente aqueles que estão com vocês, que para mim é uma honra e satisfação. Muito obrigado a todos vocês que dedicam seu precioso tempo, como eu sempre digo, a um investimento dele nesse trabalho. Não só do meu, mas da consciência da unidade de uma forma geral. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Iannuzzi, eu lido com esses assuntos há mais de 40 anos, com base no espiritualismo e ciências correlatas, especialmente com respeito à pesquisa ufológica, ufologia e antigas civilizações, com uma ênfase bastante grande e especial no Antigo Egito, e outras questões relativas a esses tipos de conhecimento que encontramos por exemplo, Sociedade Teosófica. Fui membro já da Sociedade Teosófica, da Ordem Rosa Cruz e outros, né? Participando sempre e pesquisando, tendo as minhas experiências, as minhas vivências, que compartilho com todos nessa transmissão de conhecimento, onde eu estou, como muitos outros, longe de conhecermos realmente a fundo alguma coisa, sermos donos da verdade e muito menos detentores do conhecimento ou especificadores de diretrizes. Mas, ao mesmo tempo, trazemos aqui, eu especialmente, determinados conhecimentos para que haja por parte das pessoas um estímulo, um incentivo à pesquisa, aprofundamento, à vivência, no sentido do que ela realmente acredita, ou transforme o que acredita de uma forma mais profunda, uma religação, um religare com todo objeto da sua fé, principalmente com o seu Deus interno, com a sua centelha divina, com o seu verdadeiro mestre interior, e a partir daí servir de exemplo a outros tantos nesse processo de transição planetária. Tá? Eu não vou aqui ficar expondo meu currículo, porque não há necessidade, a menos que queiram, que peçam isso, que vai perder tempo, e isso, a meu ver, não acrescenta nada, não estamos aqui para isso. Tá? Então, me sinto, mais uma vez, bastante à vontade em colaborar aqui, estou à disposição de todos. E à sua disposição, Augusto,
e da Márcia. Ok, certo, muito obrigado. Paulo, eu estou ouvindo um som. E vai continuar ouvindo, porque aonde eu moro no 7º andar, estou com o ar-condicionado ligado e com as janelas fechadas, mas mesmo assim tem um bar muito antigo aqui, em frente ao meu prédio, que toda sexta, sábado e domingo, a essa hora, toca um pagode e uma música variada, num som altíssimo que a gente já reclamou, mas não adianta. Então, essa música de fundo, eu vou ter que tomar outras providências além do que eu já tomo para anular isso aí, Certo. que é bastante complicado. Tá certo. Isso aí também não é problema. Não se preocupe, né? Foi mais uma curiosidade minha também. Então vamos deixar este pano de fundo aí que mal e mal aparece. Não se preocupe. Aqui eu tenho problema também de moto, às vezes, teleentregas passando também. Isso aí acontece. Quando é ao vivo, sempre acontece alguma coisa. Ao vivo a gente se arrisca várias coisas, né, Augusto? Exato. Então, teve gente até que já achou que eu colocava uma música de fundo de relaxamento, porque não dá bem para entender o que está rolando. Né? Ficava antes fosse. Mas tudo bem. Tudo bem. Então está tudo justo, então, né, Iannuzzi? Justo e perfeito. Perfeito. Beleza, então. Então, por favor, hoje vamos falar sobre as frequências energéticas, né, de fim de ano, muito tradicionais, né, Paulo, que é o Natal e Ano Novo, que a gente sempre se prepara para fazer mudanças, e a gente passa depois daquilo para frente e tal, né? Então, o Paulo vai nos esclarecer agora sobre essas frequências e vamos prestar atenção, porque tenho certeza que nós vamos ter um aprendizado muito grande até para usar certas energias, né? Para realmente nos posicionarmos de uma forma para que possamos dar mais um passo à frente, aproveitando essa egrégora, que não deixa de ser, né, Paulo? Por favor, fique à vontade. Exatamente. Na verdade, é uma moeda, né? São as duas faces da moeda. Sim. Uma face é você aproveitar essa energia, que é inegável, essas vibrações, como estimuladores e permitir que essas vibrações entrem em nós e façamos parte dessa egrégora num aspecto mais profundo, né? Muito mais do que o consumismo que ficou estabelecido para essa época do ano. Tá? Entender o que realmente significa isso e entrar nessa vibração como um estímulo para transformação da vida, escolher as prioridades certas, etc. Isso é uma face. A outra face é: precisamos realmente esperar o Natal e principalmente a virada do ano para começar a transformar nossas vidas? Você vai esperar até 2022 para isso? Você aguardou de 2020 para 2021 e jurou a sua mudança e mudou realmente alguma coisa? Você entrou nesta vibração de uma forma íntegra, total, mergulhando nela e aproveitando a primeira face da moeda, a energia vigente nessa época do ano para isso? Ou você só se preocupou justamente não entendendo o que está por trás disso, nem procurando saber o que está atrás dessa tradição, mergulhando na ânsia do tempo corrido com respeito à invasão das lojas, dos shoppings, para o consumismo dos presentes, da ceia e de outras coisas e agentes externos que fogem muito da real tradição e do que significa esta época do ano. Tá? Quantos cantam parabéns para Jesus, né, na ceia de Natal? Claro que cada um acredita no que quer, cada um tem as suas tradições sociais, culturais, familiares, etc. e tal. Mas, pela sugestão do Augusto e da Márcia, vamos aprofundar um pouco no que significa esse período do ano e essas vibrações, essas energias, esta egrégora ou egrégore formado. Tá? E para isso seria interessante nos situarmos
né, ao longo do tempo, para que tenhamos uma estrutura e condição interessante, no mínimo, de absorver, entender, conhecer melhor esses princípios que nos cercam e que passamos ao largo de coisas que são extremamente importantes. Né? Eu, na verdade, vou dar uma pincelada sobre o processo, que ele é muito amplo, muito vasto, muito profundo. A gente ficaria até depois de amanhã, sem exagero algum, falando sobre isso. Mas acredito que será o suficiente para termos uma noção bem ancorada desse processo. Para isso, como eu disse, vamos voltar um pouco no tempo. Há bilhões de anos atrás, quando o eixo da Terra não era inclinado, ele era quase vertical, em relação a 0 grau, entre meio grau e 1,5. Inclinado em relação a onde? Ou seja, essa diferença angular é justamente o ângulo do eixo de rotação axial da Terra, ou seja, a rotação da Terra que causa justamente os dias e as noites, tá? Em relação ao Sol, porque o Sol está muito mais perto. Um dia solar corresponde a 23 horas, 59 minutos e 58 segundos. Em relação às estrelas, estão muito mais longe. Obviamente, isso aí se amplifica em 24 horas, 0 minuto e 0 segundo, que é o tempo que a Terra faz para girar em torno deste eixo axial de rotação. E esse eixo tem uma inclinação em relação ao plano de órbita da Terra em torno do Sol, que é um movimento de translação. A Terra faz 21 movimentos no espaço. Os mais conhecidos, todo mundo sabe, né? Rotação, translação, mas existem muitos outros. E um deles faz parte do que vamos tratar hoje, que é um movimento de precessão dos equinócios, que se dá por conta da inclinação do eixo. A Terra já foi, como eu disse, quase vertical, voltará à verticalidade e, pelos cataclismas e choques, embates cósmicos com outros corpos há bilhões de anos atrás, a Terra sofreu, obviamente, uma paulada que deixou o seu eixo inclinado, até hoje, em 23 graus e 41 minutos, ou 43 minutos. E esse eixo oscila e tende a verticalizar agora, a partir desse período, tá? Inclusive na iminência da inversão de polos magnéticos, coisa que a cada 10, 12 mil anos ocorre. É só pesquisar nas estratificações geológicas em alguns lugares, né, do planeta. Muito bem. Por que eu estou colocando isso? Porque essa inclinação origina, tá, o que nós chamamos de equinócio e solstício. Equinócio quando o eixo está numa posição em que recebe, nos dois hemisférios, norte e sul da Terra, a quantidade igual de raios solares, energias solares, onde o dia tem a mesma duração da noite. Equinócio, equanimidade, então significa justamente isso. E outros dois pontos da órbita, nós temos o ponto do equinócio em 21 de março e outro 22 de setembro. E os solstícios, que são os outros dois extremos, onde nós temos o solstício de inverno no hemisfério norte, agora, dia 22, 23, até 26 de dezembro, e solstício de verão no hemisfério sul, e em 22, 23 de junho, de 21 a 23 de junho, nós temos o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. O solstício é o ponto onde, naquele hemisfério mais voltado para o Sol, temos uma angulação de 90 graus de raios solares de um determinado ponto, e com o giro da Terra forma-se um círculo horário chamado trópico, que é o trópico de Câncer, quando ocorre isso em junho
no hemisfério norte, no solstício de verão lá. E no solstício de verão aqui, ocorre a mesma coisa, uma vez que, pela inclinação do eixo da Terra, o hemisfério sul, nessa época, fica mais voltado para o sol do que o hemisfério norte. Por isso que é verão aqui, inverno lá, e a cada 6 meses troca. Nós temos a incidência de raios solares naquele ponto, em 90 graus, com o giro da Terra, formamos o trópico de Capricórnio. Por que trópico de Câncer? Porque nesta época do ano em que isso ocorre, em 21 de junho, a partir de 21, 22 de junho, a Terra estando aqui, o Sol está no meio da Terra, observa-se o Sol na constelação de Câncer. E, ao contrário, quando ocorre no hemisfério sul, da Terra observa-se o Sol na constelação de Capricórnio. Então, nós temos aí já uma conjugação de energias a cada equinócio e a cada solstício. Muito bem. No hemisfério norte, olha aí, entrega aí. No hemisfério norte, nós temos o solstício de inverno, nesse período agora, de 21, 22 a 26 de dezembro, onde o clímax se dá no dia 25 de dezembro. Muito bem. Vendo isso, sabemos que, desde a mais remota antiguidade, todas as culturas, a maior parte do hemisfério norte, nessa época do ano, né, comemorava as colheitas, que, obviamente, abasteciam os seus silos para o inverno. A semeadura se dava no verão, a primavera começava a florescer e a colheita se dava antes do inverno entrar, pouco antes do inverno entrar. E como no hemisfério norte o inverno é rigoroso, né, nas altas latitudes, no hemisfério sul também nas altas latitudes, mas dentro das culturas antigas, a maior parte delas ficava no hemisfério norte, existia um festival que, obviamente, variava de cultura para cultura, em termos de tempo, em termos de procedimento, em termos de simbolismo, em termos de ritual, comemorando-se justamente a colheita, a fartura do solstício de inverno. Então, antes do advento do Cristo, ou melhor dizendo, antes do início da Igreja, tudo que aconteceu anteriormente é chamado de pagão. Na verdade, o paganismo e a palavra pagão, ou seja, coisas pagãs, com o tempo, tornou-se até quase que pejorativo o termo, sem justificativa. Isso não corresponde à realidade. Hoje, pagão é algo anticristão, é algo do mal, é algo demoníaco, é algo ligado a rituais que eram anticristãos. Não, pagão era tudo aquilo que ocorreu, foi tudo aquilo que ocorreu na humanidade até o início da Igreja. Só tem o seu aspecto ocultista, o seu aspecto esotérico, o seu aspecto cultural, o seu aspecto iniciático, e tudo isso deve e precisa ser considerado e respeitado. Tá? Que foi, inclusive, base de muitas questões das próprias religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo, principalmente com respeito a determinados rituais. Muitos rituais da Igreja Ortodoxa, até mesmo, principalmente, da Igreja Católica, são baseados em rituais antigos. Tá? Ainda mais a Igreja Católica, que ela é muito mais paulina do que cristã propriamente dita, porque o cristianismo primitivo ele tem princípios bem mais profundos e diferentes do cristianismo que conhecemos hoje dentro das religiões. Tá? Fato histórico, isso não é invencionice alguma. Isso está documentado. Diga, Augusto. E o paganismo, como foi tornado, como tu falou, bem pejorativo, é bem pelo contrário, porque eram energias que eram
é da própria mãe natureza. Exatamente. Do planeta. Era uma coisa sagrada, e ainda é. Né? E mas continuam sendo, exatamente. Continua sendo. Né? Exato. E essa devoção e o entendimento de como funciona o universo e a natureza, né, eram a base de determinados rituais. É claro que muitas fantasias, muitas extrapolações ocorreram, né, mas isso é um mínimo dentro de todo do processo, que é milenar, ou melhor, transmilenar, vem da Atlântida isso. Então, dentro dessas questões ditas pagãs, nas comemorações do solstício, por conta justamente da colheita, da fartura da colheita, né, um principal simbolismo disso era a árvore, principalmente entre os celtas, entre os druidas, entre os egípcios, entre os hebreus, entre os persas, caldeus, etc. No Oriente, China, Índia. Esse simbolismo passou para, obviamente, o processo oculto, esotérico, iniciático, de profundo conhecimento, onde temos, por exemplo, na Cabalá e no judaísmo, a árvore sefirótica, ou sefirotal. Nós temos o mesmo tipo de princípio em representações de árvores no Antigo Egito. Nessas árvores, como representativas na gnose grega, a árvore do conhecimento do paraíso, da Bíblia de Adão e Eva, que é a mesma árvore que promove as maçãs douradas do chamado Jardim das Hespérides, a mitologia grega, e a mitologia celta, com os druidas que enfeitavam os carvalhos, pintando seus galhos de dourado, colocando grandes bolas, grandes esferas que eles faziam para comemorar esse tipo de coisa, fazendo com que o grande carvalho fosse a grande árvore, que é a grande árvore do druidismo. Dentro da cultura celta, a grande árvore Yggdrasil, da cultura nórdica viking, que explana sobre a natureza do universo e a natureza do planeta Terra e os vários reinos, Jotunheim, Jotunheim, Midgard, enfim. Nós temos vários simbolismos diferentes dentro de um mesmo princípio. Nossa, mas por que você está falando isso tudo? Já vou chegar lá. Né? Então, todo um processo milenar que provoca a existência ou plasmar de uma egrégora, de formas de pensamento que são anualmente produzidas com isso, formando um poder energético muito grande para essa época do ano, se associando, somando-se, agregando-se ao próprio ponto do ano que já produz naturalmente, pelas angulações planetas, Terra, Sol e Lua, energias, vibrações cósmicas e solares extremamente importantes e poderosas para esses pontos anuais. No do solstício de inverno, isso tudo se soma ao processo ritualístico de cada cultura daquela época, dessas épocas todas, isso, repito, transmilenar, que vão, obviamente, criar uma estrutura enorme nesse processo. Tá? Obviamente, pelo movimento de precessão dos equinócios, cujo eixo da Terra cria um círculo no céu, hemisfério norte, hemisfério sul, né? Um círculo imaginário, num movimento pendular, como se fosse um peão, em que o movimento completo desses são 26 mil anos, 25.900 e alguma coisa, 25.900 e alguma coisa, onde a cada 2.000 anos nós temos uma estrela polar norte e uma outra sul diferente, né? Ou estrelas polares próximas ao polo norte e ao polo sul celeste. Isso vai mudando pelo movimento de precessão de equinócios e, obviamente, com essa mudança ocorre uma mudança sutil das datas de solstícios e equinócios ao longo de um processo transmilenar. Isso é mecânica celeste. Né? Então, as datas de solstício e equinócio não são fixas, ao longo de uma escala temporal bem grande.
No momento, aliás, já há milhares de anos, temos essa faixa do solstício de inverno para o hemisfério norte, agora em dezembro, cujo clímax ocorre no dia 25. Muito bem. Por que o clímax ocorre no dia 25 de dezembro para o solstício de inverno do hemisfério norte? Porque, observando-se o caminho do Sol no céu, ele, obviamente, atinge, por ser inverno no hemisfério norte, pela inclinação da Terra, onde no hemisfério norte ele vai receber um mínimo de incidência de raios solares, vai existir no solstício, no período do solstício, né, um recolhimento do Sol no ponto mínimo, né, de incidência de raios solares, aquecendo justamente o hemisfério. Ocorre também no hemisfério sul, da mesma forma, em junho. Então, esse ponto específico, ou seja, essa faixa específica, é como se o Sol fosse morrendo. E os antigos tratavam isso com um simbolismo muito grande. E, com, obviamente, os movimentos celestes, né, o Sol começava lentamente a ressurgir no âmbito do céu, num ponto em que ele estava voltando à sua plenitude, à sua força, à incidência dos raios solares daquele hemisfério, cada vez mais. Esse ponto que era considerado o renascimento a partir da morte do Sol, o renascimento solar, era o dia 25 de dezembro. É o dia 25 de dezembro. E esse renascimento, ele continua até alcançar uma proximidade do clímax, onde estende-se esse ritual até o que a gente conhece hoje como Carnaval, né? Antigo Carnatal, ou Festival da Carne. Uma coisa está associada à outra, né? Então, nós temos, no dia 25 de dezembro, as festividades máximas pelo renascimento do Sol no céu. Isso ocorre todo ano. Isso é um aspecto astronômico e um aspecto também astrológico, tá? De mecânica celeste pura. E uma conjugação, como já foi dito, de N energias. Quando a Igreja entra, o advento do Cristo entra para principalmente o mundo ocidental, a Igreja não somente absorve tradições mais antigas e rituais mais antigos adaptados ao próprio processo cristão, do advento do Cristo, como para neutralizar festividades pagãs e aproveitar esta energia, que é uma energia gerada muito sublime, que está até hoje, é uma energia que nós somos imbuídos, né, à fraternidade, ao congraçamento, à irmandade. Tá? E até foi falado aqui, mas a cultura que recebemos como legado, além de outras, da troca de presentes, em cada cultura, desde a Pérsia até o extremo norte, dos nórdicos, dos vikings, passando pelos celtas, gregos, romanos, egípcios, etc. e tal, era costume, justamente no dia 25, quando o Sol renasce, né, ofertar, principalmente para as crianças, presentes, como se fosse um agradecimento pelo renascimento do astro-rei, do Logos, do grande Logos, cujos sacerdotes, cujas eminências, cujos profetas conheciam muito bem esses princípios, essa estrutura que está sendo passada agora para vocês. Tá? Então, aproveitando-se isso tudo e essas tradições, a Igreja datou o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. E não deixa de ser porque o Cristo representa o Sol, o Logos, a grande luz
do astro-rei para toda a humanidade, que nasce para todos nós. Então, o nascimento do Cristo é o nascimento do sol. E para, justamente, repetindo, sufocar a crença dita pagã e os seus rituais, foi colocado para o povo a data de nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, por conta desse simbolismo todo que está presente até hoje. E, obviamente, com o tempo, muitas coisas foram mudando, né? A partir do século XVI, por exemplo, na Inglaterra e em outros países da Europa, principalmente na atual Alemanha, antiga Germânia, é que começamos a conhecer o início, o embrião da comemoração de Natal como nós conhecemos hoje. Antes disso era muito diferente. Muito diferente, né? Enfim, esse processo todo se dá por essa adaptação, aproveitando essas vibrações, aproveitando essas energias. Porque a data real do nascimento do Cristo, ela não ocorre em 25 de dezembro. Primeiro, nós temos, historicamente, o relato da Natividade, que também, em parte, é simbólico. Tá? Jesus Cristo não nasceu, não foi colocado numa manjedoura. Aquela manjedoura é um símbolo, tá, de acolhimento num sentido muito maior, relativo ao processo da manifestação do Espírito da Verdade, que é colocado numa manjedoura representativa da manjedoura, que significa também até um termo sânscrito, apa, que é relativo à Agartha, tá? Ou seja, o grande seio do processo de gerenciamento evolutivo do planeta, do governo oculto espiritual do planeta, estava recebendo seu avatar. Com respeito ao nascimento de Jesus, nessa época do ano, não tem fundamento porque o próprio presépio, não só no simbolismo, mas no seu aspecto real, mostra animais no presépio e os pastores do lado de fora recebendo Jesus, tá? O que seria impossível no inverno de lá. Estaria todo mundo morto. Então, não foi nessa época do ano, realmente, que Jesus nasceu, né? Algumas escolas iniciáticas colocam o nascimento de Jesus, até a própria igreja no seu âmbito interno, como tendo nascido em março, justamente perto do equinócio, do equilíbrio do ponto vernal, primeiro ponto de Áries, no dia 21 de março, que é o dia do equinócio. Mas o dia realmente que Jesus nasceu, não se sabe, mas 99% de chance real do nascimento real do Cristo ter sido em março, com todo um aspecto por trás, porque um ser como ele tem um apoio logístico muito grande, não só ele, como muitos outros, como Siddhartha teve, como Akhenaten teve, como Moisés teve, como Rama teve, como Krishna, com o Krishnai, que veio junto com ele, como Buda e o Buda Budai, a Buda Budai, que veio junto com ele. Ou pensam que Jesus veio sozinho? Não, Jesus teve um irmão gêmeo. E isso está representado na arte sacra da igreja. Tá? Enfim, dentro desse âmbito todo, nós temos um processo associado, como eu já disse, ao avanço do Sol no céu, onde determinados momentos foram cruciais para a manifestação dessas energias e dos avatares e a sua logística que vem por trás, né? Cuja representação, ou seja, do Cristo, né? Jesus, o Cristo, Jesus pertencente não somente aos essênios, mas principalmente à ordem dos Nazar, por isso que ele era chamado de o Nazareno, não porque era de Nazaré, né? E parte do apoio logístico que ele teve foi de Nicodemos e José de Arimateia, que são nomes, na verdade, que não correspondem aos nomes verdadeiros deles, por um processo puramente iniciático, mantrânico, tá? Ou seja, é toda uma questão
extremamente séria e poderosa no advento do Cristo, em que o seu nascimento é, na verdade, envolto por todo esse processo e adaptado para o dia 25, o dia relativo ao renascer ou nascer do Sol na sua trajetória celeste, depois de estar praticamente morto. Da mesma forma que Osíris renasce, da mesma forma que o Cristo nasce e depois renasce, assim como todos os outros grandes mestres. Tá? E tem também uma questão aí muito interessante, tá? Porque pouco antes de Constantino, do imperador romano Constantino, lá para 300 e tanto, institucionalizar a partir de uma cristofania. Cristofania essa que ocorreu também com Afonso Henriques, templário, que deu origem na Batalha de Ourique, essa cristofania, e a partir daí ele venceu os mouros e começou com o condado portucalense, no que hoje é Braga, em Portugal, e a partir daí surgiu Portugal. Essa cristofania, uma epifania crística, ocorre com Constantino, que vê o sinal do Cristo no céu. E, a partir daí, ele institucionaliza, sendo vencedor na batalha, né? E, por ser vencedor, ele tinha pedido ao Cristo que apareceu nessa cristofania que fosse vencedor na batalha, e isso ocorreu, e ele prometeu, obviamente, e cumpriu, que seria a religião oficial do Império, o cristianismo. Até aquele momento, a grande religião em Roma, né, conjugando os arquétipos ou os deuses tradicionais, era a religião do Sol Invicto, ou Solis Invictus. Porque quando o Sol renasce no dia 25 de dezembro, era comemorado da mesma forma que era comemorada há milhares de anos e continuou, e isto foi para Roma, né, o nascimento, a eclosão de Mitra entre os caldeus e os persas. E foi um culto que, junto com Ísis, também foi para Roma, no aspecto de grande mãe divina. A grande mãe divina, com o tempo, foi mudando de arquétipo, e a partir depois daquilo ali, Nossa Senhora assumiu como a grande mãe. Todas as culturas antigas têm essa questão relativa à grande mãe. Tá? E hoje temos Nossa Senhora como a grande mãe divina. Como entre os celtas, os druidas celtas, o sagrado feminino foi extremamente importante, entre os nórdicos, entre as culturas antigas e principalmente na ação dos cavaleiros templários, que já conheciam muito bem isso e obtiveram essas e outras informações no subterrâneo do Templo de Jerusalém, do templo cujo o que sobrou, cujo resto é a muralha, o Muro das Lamentações. Muito bem, sem querer misturar muito as coisas, o Solis Invictus era comemorado em Roma como esse princípio do nascimento do Sol no dia 25 de dezembro. Não é o nascimento diário que a gente vê o Sol no horizonte, é algo muito mais profundo, muito mais amplo do deslocamento do Sol do céu ao longo do ano. Né? E o Solis Invictus ficou como culto também a Mitra no Império Romano, pré-cristianismo, né? Pouco antes de Constantino, durante um tempo considerável. E isso tudo fazia jus justamente sempre à questão solar. Ou seja, essa vibração, essa energia, principalmente nessa época, relativa aos cultos solares antigos, que se inicia na Atlântida e passa pelo Egito e pela Índia, que é uma coisa que faz muita falta hoje para nós, a religação com a nossa luz interna, com a representação do que realmente é o Logos, o Sol, cujo Sol físico no céu é um arremedo do grande Sol central que está por trás, do grande verdadeiro Sol
que é a essência do Cristo, dessa luz, desse processo todo, né? Então, essas vibrações são sublimes. Por isso que as pessoas, na sua maioria, entram sem entender mesmo porquê, num estado de sensibilidade, num estado tão grande de devoção, num estado até de contrição, de fé, de respeito, até mesmo, como disse, sem entender como nem porquê, a pessoa se vê imbuída nessa confraternização, ou então extrapola, quer alegria, quer abraçar todo mundo, quer comprar presente para todo mundo, uma mesa farta, cheia, cujo sentido é compartilhar com o seu próximo. E a árvore representa, justamente nos seus galhos, na sua ornamentação, toda a estrutura do universo, né, em que, obedecendo a um axioma alquímico, para as copas de uma grande árvore chegar aos céus, é preciso que suas raízes desçam fundo até o inferno, para que ela se mantenha firme, para que ela tenha estrutura, para que ela sirva, obviamente, como exemplo estrutural do conhecimento e do galgar, galho a galho, até os planos superiores, no reencontro com o seu verdadeiro eu. Isso tudo, ao mesmo tempo, está presente no Natal. Então, realmente, é um período de uma energia intensa em que poucos, realmente, mesmo sem entender, aproveitam o potencial dessa época do ano, que deve e pode e se estende para o ano inteiro. Porque esse ponto do ano onde existe essa confluência de energia, ele pode ser trabalhado e estendido por nós, porque nós somos co-criadores, nós somos filhos do Pai, de Deus, ou seja, temos o aspecto co-criador no nosso DNA, nós somos parte de algo muito grande, muito grandioso. É preciso que você reassuma o seu real eu, o seu real valor, a sua real identidade divina, que Cristo e outros vieram esclarecer, vieram orientar, vieram conduzir da melhor forma possível. E nós, como co-criadores e com essa herança divina, temos não só a possibilidade, mas o dever de expandir e estender isso para o ano inteiro. E não ficar só nesse consumismo barato que não leva a lugar nenhum, distorcendo o real propósito da data e jogando fora esse patrimônio energético todo. Como eu costumo dizer, e um amigo meu também costuma dizer, isso é muito sério. Quem reza errado ou reza sem uma honestidade, uma sinceridade, uma pureza dentro de si, xinga a Deus. Perfeito. Paulo, todos estes assuntos de profundidade aí sempre esteve num nível, vamos dizer assim, de sacerdotes, né? Como se fosse assim oculto do ser mais comum, do povo, vamos dizer, né? Como é que gostaria que tu esclarecesse para nós o motivo, porque todo esse estudo, toda essa clareza que tu está trazendo para nós, isso deveria, no meu entender, no meu ângulo de vista, também, ser expandido para todos os seres humanos, que eu acredito que, nesse momento, o nosso amado planeta estaria mais brilhante, estaria mais perto da iluminação. Mas existe um motivo, né? Não sei bem qual, que... Com toda certeza. Né? O motivo principal é o processo evolutivo do ser humano nas raças, que ainda não está completo. Por não estar completo, o ser humano normal, não desperto, ele fica sujeito, fica à mercê, obviamente, dos chamados ímpios, manipuladores, etc. e tal,
cujo conhecimento verdadeiro oculto não tem nem pode ter, mas tem o suficiente para exercer poder e manipulação. O poder embriaga. Na verdade, quem quer poder não é quem quer dinheiro, é ter a sensação de se sobrepor sobre o outro. Inclusive, o poder excita sexualmente. Tá? Então, quem quer dominar, e obviamente domina a questão puramente material, o principal motivo não é esse. E informação é poder, conhecimento é poder. Tá? E essa embriaguez do poder, para se manter ali de uma forma ou de outra, e para se chegar a esse ponto que você citou, levou muito tempo. Tá? E, ao longo do tempo, muitas coisas foram se transformando e um advento após o outro fez com que essas transformações, ora se acelerassem, ora reduzissem a sua aceleração, de acordo com o local, de acordo com a cultura, de acordo com as tradições, embora a essência dessas tradições tenha se mantido. Né? Então, como é que surge, por exemplo, Papai Noel? Papai Noel surge na parte leste da atual Turquia, né, com São Nicolau. E quando isso se expande para a Europa e chega ao povo celta e ao povo nórdico, viking, lá eles chamam de Santa Claus, que é o nosso Papai Noel, e assume as características atuais depois que chega nos Estados Unidos, vindo da Alemanha e da Inglaterra. Tá? Então, é um processo que vai aos poucos, com até mesmo a queda da humanidade, em pleno Kali Yuga que nós estamos atravessando, uma inversão de valores e uma distorção da tradição. E unindo-se o útil ao agradável, grupos que, obviamente, detêm esse conhecimento, ou esse tipo de conhecimento, permitindo que se passe de uma forma distorcida e filtrada muito pouco disso aí, num grande filtro, num grande funil, para exercer poder, principalmente a partir da distorção que o humano fez das religiões. O problema não é a religião. O problema não é nada. A questão é o ser humano. Tudo começa e termina no ser humano. E se a pessoa ela não assume a sua, entre aspas, divindade, não reconhece quem realmente ela é e prefere ficar refém, à mercê de outros que dão as diretrizes do que ela deve fazer, do que ela deve dizer, do que ela deve agir, etc., com pressão, com ultimato, com ameaças, com fomentação e instituição do medo, a gente sabe que o conhecimento é a busca da verdade, e a verdade liberta, é libertadora. E até hoje, obviamente, o que predomina no planeta não quer isso, embora esteja com os dias contados. Mas tudo é um processo. Nada ocorre da noite para o dia. Então, esses e outros motivos fizeram, obviamente, que esse tipo de conhecimento, até mesmo de uma forma que ocorreu e vem ocorrendo, em que a maioria já está tão impregnada que não acredita simplesmente nessas coisas, é aquela velha história do fato que vira mito, que vira lenda, que vira folclore. É o que nós, obviamente, dentro do status quo atual da humanidade, considera esse tipo de conhecimento, ou conhecimentos análogos a esse, né, de vários teores. E isso, obviamente, foi estimulado propositadamente. Como, por exemplo, o brasileiro foi estimulado de fora, de países de fora, no início do Império, a ter, melhor dizendo, o complexo de vira-lata. Coisa que ele não tem, não é. A história do Brasil não é nada disso que nos contam. É sublime, é linda, é poderosa, é forte, é templária, e não começa em 1500. Começa na Atlântida, depois recomeça com os fenícios em 1800 a.C., e tem documentos sobre isso, e depois a terceira etapa, que é ligado ao advento do Quinto Império, em 1500, por ação templária. A coroa portuguesa não tinha nada a ver com isso. Não vamos desviar do assunto. Então, isso tudo leva a uma manipulação de informação e conhecimento que hoje em dia poucos têm acesso
né? E levando-se a fundo, procurando os meandros disso e vivenciando essa questão, sem a real necessidade de encontrar provas a todo momento, que nós estamos por período de Kali Yuga e por transição planetária, o que prevalece no planeta ainda é prova atrás de prova. Você tem que provar que você é você mesmo o tempo todo, se possível, com 3 dias em cartório, porque carteira de identidade não basta mais. Exato. Né? Então, isso é o cúmulo da decadência em contrapartida com o avanço tecnológico que estamos adquirindo, em que a humanidade não tem, por incrível que pareça, e por causa disso tudo e muito mais, possibilidade e muito menos competência de lidar com a tecnologia que está exposta. Por quê? Porque avançamos tanto materialmente, mas em termos éticos, em termos morais, embora a moral seja relativa, porque cada cultura tem uma moralidade própria, mas ético, você nasce ético. Então, todas essas questões de valores que estão todos distorcidos e invertidos hoje, né, fazem com que esse processo de luz procure ser abafado, coisa que, obviamente, não vão conseguir, tem muita gente despertando hoje. Tá? E a luz, ela não vence. A luz é. Você que se desconecta ou se conecta com a luz. Né? Correto. A luz venceu? Isso não existe. A luz apenas dá corda para o momento certo dela invadir, porque a luz não entra, a luz invade. Você está num quarto escuro, aí você abre a janela, o que acontece? É a treva que sai ou é a luz que entra? Então, a luz não entra, a luz invade. No momento certo, no momento necessário, principalmente naquele momento que você se reconecta com o seu verdadeiro eu, com a luz, com o seu processo divino, que é da onde nós viemos. Né? Então, se você escolhe ficar à mercê desse tipo de coisa, existe um processo de consequência que todo mundo vai passar, evidentemente, a nível individual e a nível coletivo. E o Augusto, você tem toda a razão, se isso estivesse amplamente ao acesso, pelo menos da grande maioria das pessoas, um nível transformador de consciência já para um processo mais acelerado para a luz, já tinha ocorrido há muito mais tempo. Não precisaríamos passar pelo que estamos passando. Exato. A verdade é essa. Estamos passando por escolha, que já fizemos lá atrás, que agora a conta chegou. Por pensamentos, palavras e ações que fizemos lá atrás, a nível individual e coletivo, criando formas de pensamento no astral baixo, no abaixo astral e no etérico do planeta, em que ele, obviamente, identifica as vibrações, baixa isso, predomina, e a conta chegou. Então, essa transformação para a luz, pela abertura que está ocorrendo hoje de vários conhecimentos, é necessário que cada um também pesquise, que cada um estude, que cada um se aprofunde e, principalmente, vivencie, experimente isso para chegar às suas próprias conclusões. Por isso que vocês não têm que acreditar em nada que eu estou falando, ou que quem quer que seja fala. Pega aquilo como gatilho, alavanca, e vai tirar a prova, vai pesquisar. Agora, isso não acontece porque a maioria quer todo mundo, tudo de mão beijada hoje, a receita do bolo, e não quer perseverar, porque dá trabalho. Correto. Bom, compra-se as consequências disso. Né? Então, a questão de você ter compaixão pelo outro não significa que você vai passar a mão na cabeça dele e que você vai levar o karma dele ou resolver os problemas dele. Muita gente pensa que as entidades, os mestres, ET, egrégoras, vêm aqui para resolver o seu problema, para tirar você dessa. Nada disso. Sim. O cara apronta a vida inteira, ou então por várias encarnações. O sujeito apronta, poxa, chega no leito de morte, eu estou arrependido, me perdoe. Tudo bem, mas esse arrependimento é por convicção ou é por conveniência? Exato. Não, enganar a si mesmo não adianta. Você está enganando o seu Deus interno, está enganando Deus, só se afastando dele, se afastando do que realmente importa. Aí você chega também numa outra situação. Tudo está à disposição.
A luz está aí. O amor está aí. Que nem aquela música Love's in the air. O amor está no ar, pô. A luz está aí. A corrente elétrica está aí. Cabe a você ligar o plug do seu abajur ali e ele acender ou não. Cabe você pegar o seu plug e conectar na luz ou não. Aí muita gente aceita de bom grado, sem questionar hoje em dia, acatando um monte de besteira, um monte de atrocidades que esses falsos arautos do Apocalipse, falsos profetas, falsos iniciados, falsos anjos que não sabem nada, e é cego guiando cego, ensinando um monte de coisa que ele mesmo não entende e passando adiante por motivos que não se sabe, e um monte de gente acata, aceita isso e mergulha e segue esse tipo de coisa sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma pesquisa, sem nada, e muito menos sem questionamento. Num total inconsciente, né? Um total inconsciente. Total inconsciente. Eu repito aqui constantemente que a gente dá as dicas aqui, o que a gente pode fazer para ajudar também as pessoas, claro, né? Mas claro. Eu digo sempre, pessoal, aí umas ou outras pessoas reclamam. Olha, mas é difícil, tal, mas não existe crescimento sem atrito. Se não for difícil, não tem graça. Claro, claro. Nós temos que ir para a vitrine, nós temos que estudar, nós temos que nos debruçar sobre o conhecimento. E isso é o pouco, é passo a passo, mas pelo menos nós vamos sair dessa situação. Sim, claro. Você tá destruir é fácil. Construir exige um processo, perseverança, dedicação, atitude. Né? E nessa questão, esse mesmo indivíduo, um grupo de indivíduos que segue cegamente o que foi citado aqui, quando se depara com conhecimento verdadeiro, com fundamento, e que exige trabalho, atitude, perseverança, insistência, etc. Tal, né, e uma abertura, e quanto mais abertura ocorre, e se depara com esse conhecimento e com pessoas que transmitem esse conhecimento, aí começa a questionar: onde você viu isso? Você sabe disso da onde? Quem te contou? É verdade isso? E tal, não sei o quê. Ou seja, o besterol lá que ele aceitou, ele não questionou. Agora, a coisa séria, porque lá dentro ele sabe que tem que trabalhar, ele não aceita, ou questiona demais. Não que você não deva questionar. Você deve questionar sempre. Agora, existe uma diferença entre o questionamento saudável, o ceticismo extremamente crítico e o pior deles, fanatismo. Correto. Então, onde fecha mais a visão, né? O fanatismo leva para um ponto cego, né? Sim, porque o fanático ele já está naturalmente desequilibrado emocionalmente. Sim. Vai pegar aquela informação, vai interpretar o modo dele, uma coisa que não é cabível de interpretação. Vai distorcer aquilo e vai repassar aquilo como verdade. Perfeito. Esse é um grande problema. Né? E isso está sendo freado agora, queiram ou não queiram. Né? Porque o planeta não espera, o cosmos não espera. Eu não acredito em karma, eu não acredito nisso. Né? Tudo bem, você tem o direito de acreditar no que você quiser. Agora, o cosmos, o universo, não está nem aí se você acredita ou não. Ele tem mais o que fazer do que ficar se preocupando com uma formiguinha picuinha daqui. Né? Então, existe toda uma programação divina, todo um plano de vida que é cumprido, queira ou não queira. Correto. Se não está ligado no momento, aproveitando e enxergando o mínimo que seja dessas oportunidades que estão acontecendo e que está já a olhos vistos, e eu digo sempre também, o tempo urge, pessoal. Nós temos que nos conhecer a nós mesmos primeiros para poder ter uma visão da realidade fora de nós. Mas nós temos que nos introspectar para podermos enxergar melhor. Não é? E quem não aproveitar esse momento, perde o trem, sabe-se lá quando, né, vai chegar num momento desse novamente. Né? Muitos perderam o bonde na Atlântida, estão aqui até hoje. Vai perder outro bonde, outro trem? Vai perder esse trem?
é tudo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exato. Né? Exato. Perfeito. Mas, Paulo, perfeita tua explanação, assim, maravilhosa, porque ajuda e nos joga uma corda, assim, para nós aproveitarmos e, né, pensar, meditar muito sobre o que tu falou e sairmos dessa situação, né, que a grande maioria está. Mas só depende de cada um. Só depende de nós mesmos, né, de cada um. Mas, como tu falou no início ali, pelo menos essa egrégora que é formada, às vezes as pessoas nem entendem muito, né, do que está acontecendo, do Papai Noel, do presente, que até a roupa do Papai Noel foi a Coca-Cola que determinou e pintou, né? E o nosso, aqui no nosso hemisfério, o Papai Noel tinha que estar de bermudinha e uma camisa que nem a minha. E de verde e amarelo. É verde e amarelo, isso, né? Mas é neve e tal, mas tudo bem, tudo bem. Mas nós temos que aproveitar este momento, embora tendo a consciência da profundidade de tudo que tu esclareceu, né? Que realmente é um momento especial. É a luz, né? Brilhando infinitamente nesse momento. Né? Papai Noel virou arquétipo com o tempo. Papai Noel, nos planos superiores, como grande forma de pensamento coletiva, existe. Existe. Independente disso, crer no Papai Noel é algo sublime. É algo sublime porque a figura do Papai Noel não é que ele substitua a figura do Cristo, mas Sim. Ele não é o arquétipo do Natal. Ele é o arquétipo que traz alegria, esperança, bondade. Né? Eu acho que é um arquétipo que traz tudo de bom. Então, poxa, por que a criança não pode crer no Papai Noel? Porque ela traz, o Papai Noel é uma alavanca para trazer tudo que ela tem de melhor na pureza dela para fora e que ela vai experimentar grande parte disso para o resto da vida, porque o que se instala na infância permanece. Isso, perfeito. Lá no seu âmago. É apenas uma questão de reaprender a colocar isso para fora, porque, como o próprio Cristo disse, o reino dos céus é das crianças, é quem tem a pureza da criança no seu coração. Exato. Né? Como a Kabbalah diz, você vai lidar com os 72 gênios, tem que lidar com eles como criança, porque são aspectos puros, divinos. A criança pede uma bicicleta para o pai e para a mãe no Natal. Para ela não conhece o fato da mãe ou pai poder ou não comprar aquela bicicleta. Não passa pela cabeça da criança que ela não vai ganhar. Na cabeça da criança, ela é tão pura que a bicicleta é algo certo. Ela tem a certeza que vai ganhar aquilo. Ela tem a pureza que um anjo tem. Embora um anjo seja infinitamente mais inteligente. É outra hierarquia. Mas a pureza é a mesma. É algo realmente angelical. Ou seja, não tem motivo, ela não tem essa experiência da perda ou da não conquista. Isso é uma questão humana. Né? Então, por que você vai desiludir, no meu ponto de vista? Né? Sim, sim. Ou melhor, não é nem um ponto de vista, vistas diferentes de um mesmo ponto. Por que você vai desiludir uma criança com isso, que só vai fazer bem a ela, e que não é uma ilusão, é a ilusão na cabeça de um materialista, em prol de um materialismo, de uma realidade, entre aspas, né? Em que a criança vai sublimar esse verdadeiro artifício de religação com o cosmos, religação com ela mesma, né? Em prol de um mergulho no materialismo, porque tem que ser resolvido sua vida aqui e agora, assim, dessa forma, e as soluções estão aqui no seu material. Isso é um afastamento do divino. Sim. E tudo começa de lá para cá, como Emmanuel com Chico Xavier disse, o telefone toca de lá para cá. Né? Ou seja, se você não colocar Deus na sua vida, a coisa não dura. Se você tenta resolver algo só no âmbito dos 1%, que é isso aqui, Sim. não vai. Você tem que colocar os 99%, como a Kabbalah diz,
ou seja, as ações divinas de Deus nas nossas vidas. Né? Claro. O arquétipo do Papai Noel, assim como muitos outros, traduz esse processo a um nível subliminar. Sim, No seu inconsciente. E ele aflora quando precisa. Né? De outra forma, vai aflorar quando precisa o que não presta. Tá? Então, isso se dá hoje, mais uma vez, para um aspecto de poder, de manipulação e de inversão de valores e de distorção de valores. Tá? E isso, obviamente, faz parte do período de Kali Yuga. A humanidade passa por isso, mas ela tem a escolha se vai permanecer dessa forma ou não. Então, nós temos toda a possibilidade, e é o que eu particularmente procuro fazer, vivenciar dentro de mim, para que isso se expanda para o meu entorno, um Satya Yuga. Dentro de mim, uma era de ouro, mesmo dentro do Kali Yuga. Claro. A luz do sol, ela entra no pântano, na água suja, mas ela não se macula. A flor de lótus, ela sai de dentro do pântano, com todo o esplendor dela quando se abre. Exato, exato. Um grande exemplo para o momento que nós estamos agora, porque nós estamos assim, ó, na era de Kali Yuga, a era de ferro, para passar para a era de ouro. Então, nós temos que focar, um aspecto muito positivo que eu acho particularmente, é nós focarmos agora neste momento de mudança que tudo está vindo à tona, o bom, o ruim, está sendo assim muito informações, desinformações, é nós focarmos principalmente, né? Focar no positivo, focar na luz, no bom, para nós podermos receber e enxergarmos mais e também fazer a ressonância disso, porque quando nós focamos na luz, nós ressoamos isso a mais pessoas também, né? Exatamente. E muita gente me pergunta, moço, mas para isso a gente precisa ficar alienado? Não. Muito pelo contrário. Exato. Como eu coloco, focar a luz não significa que você tenha que estar alheio ao que acontece. Claro, você pode conviver sem se envolver. Você vai comprar a briga, aquela vibração que vai criar armadilhas para te deixar desequilibrado? Não. Isso é escolha sua. Você está de mão dada com uma criança, como acho que já dei esse exemplo na outra live. Volta e meia eu dou esse exemplo. Você está de mão dada com uma criança. Mostra um jardim magnífico para ela. Tem flores, tem pássaros, tem cisnes no lago, tem árvores, tem campo verde, tem tudo de bom ali. Né? Mas eu tenho que mostrar para a criança, olha só, naquela moita ali tem cobra. Atrás daquela moita tem cobra. Sim. Tem que conhecer a cobra, saber que ela existe, respeitar, porque ela cumpre um papel e saber lidar com ela. Tá? Correto. Agora, então você não pode, nem vai ser alienado. Agora você escolhe focar na luz ou focar na treva. Porque qualquer pensamento, palavra ou ação que a gente execute cria condições de atrair justamente aquilo, aquela energia. Se você tem medo de uma coisa, você vai atrair o objeto desse seu medo, por afinidade de frequência vibracional. Exato. Mental, na palavra, a palavra é materialização do pensamento e, obviamente, a materialização disso tudo é a sua ação. Correto. Eu tenho aqui, que eu gosto de ler sempre, Paulo, uma frase perfeita aqui. A eterna lei da vida é: o que pensas e sentes, trazes a forma. Ali onde está teu pensamento, ali estás tu. Exatamente. Porque tu és uma consciência. E aquilo sobre o qual meditas, nisso te converterás. Né? Exatamente. Um pequeno texto, mas que uma grande verdade, né? Para nós nos cuidarmos. Né? Resumindo isso, dentro do Código de Honra Samurai, existe a frase: você está onde a sua mente estiver. Né? Perfeito. Então, isso aí realmente resume o que você falou, que é um texto bastante proficiente, importante. Né? E, mais uma vez, eu vou ficar alienado? Não. Faça com que o negativo trabalhe a seu favor. Para isso, você precisa se conhecer. Autoconhecimento é a chave. É uma coisa que não para.
Nós somos seres infinitos. E infinito é o processo de autoconhecimento. Você só cresce, só cresce, só cresce, até chegar a um ponto que você vê que existe o positivo e o negativo, mas mal e bem não existem. Fazem todos parte de um grande papel. A questão é você saber trabalhar com isso. Você estar na luz e fazer com que o que aparentemente não é da luz trabalhe para a luz. Perfeito. É o grande segredo do grande mago, ou do grande iniciado e do grande avatar, do grande ser divino, da grande manifestação do Espírito da Verdade na Terra. Perfeito. Ok, Paulo. Estamos aqui em 1h10. Eu te pergunto se tu tem mais algo que tu queira expor para nós aqui. Eu acho que o principal já foi exposto. Eu estou à disposição de vocês. Certo, tá ok. Eu vou dar um oi para o pessoal aqui, que foi entrando muitas pessoas aqui, muitas pessoas queridas aqui. Vamos ver aqui, deixa eu me achar um pouquinho aqui. Tem muitas pessoas aqui agradecendo pela tua presença, né, pelo exposto, pelas tuas palavras aqui. Foi brilhante, né? Tu trouxe das profundezas do conhecimento lá, né, de milhões de anos, né? O que foi transformado disso conforme vamos dizer assim, quem está no topo da pirâmide, né, com aquele ego e tal, mudando as situações para tocar com mais facilidade toda a humanidade. E o teu esclarecimento assim foi brilhante, de uma forma assim de nos trazer o conhecimento e a atenção para olharmos para nós mesmos, para o nosso interior, porque nós somos, né? Tu reforçou muito, e eu gosto de dizer também, nós somos seres divinos, nós somos luz eterna. E quando nós nos conectamos, não é, Paulo, com o Criador, com o Logos, com a nossa presença eu sou, quanto mais nós estivermos conectados, mais nós saberemos o caminho do norte. Exatamente. Né? A humanidade está no estágio onde o despertar é importante, ele volta e vem com cada vez mais força e vai. E a pessoa que desperta, começa, na verdade, a despertar, e tem o seu despertar, na verdade, o início da jornada, não o fim. Ela está saindo dos coeiros, porque a humanidade ainda é como se fosse um bebê em escala cósmica, para um mestre, para um ser, que na verdade é muito mais que um mestre, como Jesus, Yahushua Ben Bandira, o Cristo, o ungido. Para um ser desse, nós somos crianças. Sim. Somos ainda bebês, né? E a gente precisa, que é natural no estágio que nós estamos, aprender como sair da inércia. Então, isso é muito importante. Civilizações antigas, que houve, obviamente, uma decadência nisso aí, civilizações antigas conheciam isso muito bem. Né? Tanto que Jesus, ele dos 13 aos 30, passou também pelo Egito para se instruir em algumas coisas. Porque, afinal, um ser desses, quando encarna, ele está sujeito às leis do planeta, às leis da encarnação. Então, ele é um ser divino? Mas está encarnado aqui, tem que passar por algumas etapas. E passou por etapas de instrução iniciática, muitas delas no Antigo Egito, que já era transmilenar, né? De muito conhecimento iniciático. Tanto é que o mito da ressurreição não é cristão, ele é egípcio, por conta do mito de Osíris, que ressurge depois que Ísis levanta o seu véu e sopra o seu alento nas narinas de Uezer, e o Uezer, ou Ozan, que é a pronúncia egípcia antiga, renasce como andrógeno com o alento feminino de Ísis e passa a ser Osíris mais Uezer mais Ísis, ou Ozan mais Ísis, e vira Osíris. Uhum. Era o Cristo, era Jesus para os egípcios. Eles viam Osíris como vemos Jesus Cristo hoje.
E uma curiosidade, né? Aos pés das estátuas de Osíris, há mais de 5.000 anos, os egípcios plantavam trigo. Quando aquele trigo crescia, desse trigo específico faziam o pão, e esse pão era repartido no dia 25 de dezembro com vinho no festival próprio, relativo ao renascimento de Osíris. Né? Onde vocês já ouviram falar isso? É verdade. Se eu reproduzir aqui, ou se eu ler, na verdade, um determinado trecho que resume, né, a vida de Jesus, o jeito como ele nasceu, depois a fuga para o Egito, a perseguição aos primogênitos por parte de Herodes, a anunciação dele, a visita dos 3 reis, o processo do batismo dele, o processo relativo à pregação, à morte dele, a perseguição que Jesus sofreu, e todo grande ser como esse vai sofrer. Ipsiliteris, é só pesquisar, está tudo documentado, é só pesquisar e ler. É ipsiliteris a história de Krishna. Certo. Krishna passou por isso tudo. Exato. Parece uma Xerox da vida de Jesus. E Krishna veio 2.000 anos antes de Jesus, ou um pouco mais. Sim. Tá? Sim. Você vê o início do processo, é a história de Moisés. E você vê também a história de Moisés na Índia Antiga. Tem algum arquétipo, alguma coisa aí por trás, não só simbólica, mas em termos espirituais e iniciáticos, que conduzem a um entendimento mais profundo da religação do ser humano com o cosmos. Exatamente. Independente de locais e de época, a história, vamos chamar assim, é a mesma, dito com personagens, nomes e personagens diferentes, mas a realidade é a mesma. E se repete, passa milênios e se repete de novo, e ainda nós não aprendemos tudo, né, Paulo? Pois é, mas faz parte do processo. Faz parte. Isso aí já está mudando porque estamos vivendo a época em que o próprio Jesus disse: não existe nada oculto que não será revelado. Correto. Então está aí, o amor está no ar, a luz está no ar, a eletricidade está no ar, está tudo no ar. Pega quem quer. É uma questão individual de cada um nos conectarmos com o que está aí de bom, porque, como tu falou no início também, tudo está à nossa disposição, tudo. O Criador colocou aqui para nós tudo. A abundância, a fartura, a inteligência, tudo. Basta nós sairmos das distrações. Exatamente. As armadilhas, distrações, etc. O que tem muito nesse momento, que é justamente para nós continuarmos, né, os seres humanos continuarmos no mesmo trajeto, então, e trabalharmos em nós mesmos e buscarmos, porque o grande mestre já dizia também: bata que a porta se abrirá. Né? Abrir-se-vos-á. É isso. Exatamente. Aí. Peça e será dado. Correto. A questão, mais uma vez, é saber pedir. Porque se você sabe pedir, mas não sabe agradecer, até chegar um momento que quanto mais rico é aquele que menos precisa para ser rico, e quanto mais você chegar a mais agradecer do que a pedir, né? O agradecimento, obviamente, faz parte do processo de bater a porta. Então, é o teu negócio. Se não souber rezar, você está xingando a Deus. Exato. E sabe que uma coisa muito simples que me veio há muito tempo atrás, e eu sempre digo para os outros, porque primeiro eu experiencio em mim, se deu certo, eu dou passo à frente, né? Mas sabe que há muito tempo atrás eu comecei a agradecer, gratidão, até pelo que eu não tinha. Sim. Eu agradecia como se já tivesse, mas sentimento de coração. E as coisas começaram a aparecer e começaram a se concretizar, comecei a materializar as coisas na minha vida.
Porque você concretizar aquilo que você almeja, mas ainda não chegou, é o primeiro passo para que aquilo chegue. Ou seja, você tratar aquilo como se você estivesse na tua mão. Né? Exato. E, ao mesmo tempo, agradecer pelo que não chegou, porque talvez aquilo ali não fosse para você, ia te causar mais mal do que bem. Então, agradeça. Não fosse o momento, né? Não ia saber lidar com aquilo, né? Então, não está no momento. A todo momento, porque a gente pensa que aquilo é para a gente e às vezes não é. Correto. E aquilo ainda não chegou, vai chegar no momento que ele determina, não você. Porque se você determinar e você disser o como, ele sai da parada, porque você está agindo no lugar dele, achando que se basta, se resolve, aí as hierarquias superiores já tá bom, se você já sabe o como, para que precisa de mim? Então, vai, se vira. Exato. Aí a gente usa mal o livre-arbítrio e só se ferra. Sim, é. E uma outra, além de agradecer o que não se tem também, o que eu aprendi muito com a Mitz Goswami, ele diz, quando você pedir alguma coisa que você esteja precisando, em uma oração, numa meditação, estenda, peça o que você está precisando, que todos os outros irmãos que estejam precisando da mesma coisa recebam conforme o seu merecimento. Isso é maravilhoso, né, Paulo? Exatamente, o compartilhar. O compartilhar. Compartilhar. A gente aprende com o outro, porque o outro é um espelho nosso. Exatamente. E pensando dessa forma, a gente sai do ego também, porque está compartilhando, de companheiro, compartilhar. Na verdade, você manda no seu ego, não deixa que o ego mande mais em você. Então... Deixa ele só nos cuidar nas horas de perigo, né? Ou enfrentar ou correr, né? A gente precisa dele. Agora, você estabelece quem está no comando. Correto, exato. Paulo Iannuzzi, meu querido irmão, amigo, companheiro de trajeto, com todo esse ensinamento que trouxe hoje para nós todos aqui, eu agradeço a tua presença, agradeço toda a presença de todos os queridos e queridas irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco também. Foi uma honra tê-los aqui no nosso canal, na Consciência da Unidade. E tem gente aqui, tem pessoas aqui queridas já pedindo uma próxima visita tua aqui, Paulo. Todo prazer. Vai ser uma grande honra para mim, como é sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, eu, Márcia, e todos que estão nos bastidores do nosso canal também, né, que por tu estares aqui. É um grande presente a tua presença aqui para nós, com a tua sabedoria, né, nos trazendo toda essa luz aqui para nos ajudar a caminhar para a frente e para o alto. Muito obrigado. Okay. E foi por acaso, tá? Não foi planejado, não. Tá? O meu cavanhaque já branco, com camisa vermelha. Não sou nenhum Papai Noel, não. Estou muito longe disso. Embora eu goste de colecionar cartinha no Natal para atender quem posso. Ah, que legal, que bacana. Uma ação muito legal. Então, eu desejo aqui para todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Caso a gente não se encontre aqui antes desse final de ano, te desejo também para ti, para a família de todos aí, aqui também. E o nosso grande comandante aqui, que é o Arcanjo Miguel, né? São Miguel Arcanjo aqui, o responsável pelo nosso canal aqui. Peço que o seu raio do espectro da luz azul solar banhe a todos vocês, Paulo, toda a sua família, a família de todas essas pessoas queridas que estão aqui, né? E muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Então, eu deixo aqui a minha última fala, que eu me apropriei, que é do nosso Bhagavan Siri Satya Sai Baba, um ser de muita luz também, né? Que eu me apropriei, pedi licença e me apropriei, e eu deixo aqui as minhas palavras. Eu peço só um minutinho que tu aguarde, tá, Paulo? Por favor. Claro, perfeitamente. Fica à vontade. Okay. Então, eu deixo aqui... Ok. Eu deixo aqui as minhas últimas palavras, então, apropriadas do Bhagavan Siri Satya Sai Baba. Que todos os seres sejam felizes em todos os planos. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco.